Um atacante cheio de peculiaridades e que divide opiniões, porque nos clubes ele foi um monstro, só que na seleção ficou marcado por erros repetitivos e desastrosos em momentos cruciais que assombraram para sempre sua carreira. Certo que é por esses e vários outros motivos que você vai conhecer nesse vídeo, o Gonçalo Higuaín foi uma lenda do futebol. Portanto, hoje a história é dele, Gonçalo El Pipita Higuaín. Gonçalo Gerardo Higuaín nasceu no dia 10 de dezembro de 1987, em Brest, na França. Filho de Jorge El Pipa Higuaín, ex-zagueiro, o pequeno Gonçalo já nasceu numa família rica, diferente da maioria dos jogadores, e foi por isso que ele nasceu na França, só que ele ficou lá apenas durante o seu primeiro ano de vida, quando mudou-se para a Argentina com seus familiares, porque seu pai deixou o Brest e assinou com o River Plate. O pai dele fez sua carreira inteira na Argentina, somente nesse ano de 87 em específico que ele jogou na França, que foi quando Higuaín nasceu. E ao contrário do pai, o Gonçalo mostrou muito mais aptidão para fazer gols do que evitá-los. Desde pequeno já se consolidou como um atacante goleador no Clube Palermo, assim como seu irmão mais velho, Frederico Higuaín. E quando ele tinha apenas 10 anos, entrou nas categorias de base do River. Após esse período na base do River Plate, o Higuaín, torcedor assumido do clube desde criança, estreou como profissional em maio de 2005, quando tinha apenas 17 anos de idade. Ainda jovem, o garoto era tido como uma grande joia do futebol argentino. Ganhou poucas chances no time, que teve como melhor campanha cair na semifinal da Libertadores daquele ano. Já no ano de 2006, ele seguiu no River e mesmo sem ter marcado em 2005, ele já chamava a atenção de todos pelos seus dribles e velocidade no início de carreira. Pela Libertadores, os milionários eliminaram o Corinthians em pleno Pacaembu, com uma grande atuação do Higuaín. Ele marcou 2 gols na vitória por 3-1 e foi o nome daquela partida. Esses gols, além de boas atuações, despertaram o interesse de ninguém menos que o Real Madrid. Então, em dezembro de 2006, ele embarcou para a Espanha e chegou lá com a temporada europeia pela metade para defender o clube merengue. Pelo River, o Higuaín disputou 42 jogos e marcou 15 gols. Com 20 anos, o argentino chegava no maior clube do mundo repleto de estrelas de nível mundial, sabendo que teria que fazer muito mais para conquistar seu espaço dentro do time. Entrando numa quantidade relativamente boa de partidas no segundo tempo, o atacante ajudou seu clube a vencer o grande campeonato espanhol daquele ano, levando vantagem para cima do Barcelona, o primeiro título como profissional do jovem. Em 2007 e 2008, Higuaín seguiu se adaptando e tentando se firmar no Real, mas novamente teve um ano apagado, ainda em fase de maturação. Isso fez com que acabasse gerando uma desconfiança acerca do seu futebol e da sua fama de prodígio. Ainda assim, ajudou a equipe a vencer mais uma La Liga e terminou a temporada com 34 jogos e 8 gols marcados. Já na temporada de 2008-2009, com uma grave lesão de Ruud van Nistelrooy, o Real Madrid contratou Huntelaar para seu lugar. Mas quem começou a jogar demais e agarrou as oportunidades foi justamente o Higuaín. O Real venceu a Supercopa da Espanha e foi vice-campeão espanhol. E o argentino finalmente desandou a fazer gols. E depois de 1 ano e meio, pode-se dizer que o Higuaín começava a explodir dentro do Real. Fechou a temporada com 45 partidas e marcou 24 vezes. Em grande momento, foi chamado por Diego Maradona para defender a seleção argentina pela primeira vez. Foi uma partida de eliminatórias para a Copa do Mundo em 2009, e em casa, no Monumental de Núñez, ele já deu seu cartão de visitas marcando o gol argentino que abriu o caminho para o triunfo. Vitória por 2-1 diante do Peru, jogo que inclusive carimbou o passaporte dos argentinos para o Mundial. Em 2009 e 2010, o Higuaín seguiu jogando ainda melhor e tendo uma ótima média de gols. Porém, coletivamente, o Real, mesmo agora com Cristiano Ronaldo, Kaká e Benzema, deixou a desejar e não ganhou troféus. O argentino foi a campo em 40 partidas e balançou as redes 29 vezes.
Eis que chegava o Mundial da África do Sul, e o Higuaín foi titular do time ao lado de Carlitos Tevez. Ele chegou até a marcar um hat-trick na primeira fase contra a Coreia do Sul, e fez 4 gols em 4 partidas. Nas quartas de final, no jogo contra a Alemanha, o centroavante permaneceu em campo os 90 minutos na dura derrota por 4-0, que pôs fim ao sonho albiceleste do tri mundial. Já na temporada de 2010-2011, devido a não estar bem fisicamente, o Higuaín caiu de produção junto com os seus números. O Real tentou bater de frente com o arrasador Barcelona, mas teve de se contentar com o vice do Espanhol e da Copa do Rei foi superior. Venceu por 1-0, o único troféu da temporada, já que na Champions o clube caiu na semifinal diante do próprio Barça. Quando a temporada nos clubes terminou, o Higuaín voltou ao seu país natal para jogar a Copa América. E aí, jogando em casa, com um time de ótimos talentos, era alta a expectativa dos argentinos de sair do fim da fila de conquistas. Porém, isso acabou não acontecendo, porque depois de um jogo duro contra o Uruguai nas quartas de final, empatado em 1-1 com gol do próprio Higuaín, inclusive, a seleção perdeu nos pênaltis de 6-5. Ele até converteu a sua batida, porém o Tevez perdeu e a Argentina foi eliminada de maneira precoce e decepcionante. Já na temporada de 2011-2012, quem se destacou foi justamente o ataque do Real Madrid. O time simplesmente desandou a fazer gols e ganhou aquela La Liga com 100 pontos e 121 gols marcados. Integrante desse ataque, Higuaín foi muito participativo ao longo da temporada. Foi o ano que ele mais atuou pelo Real, aliás. Jogou 54 dos 58 jogos do time na temporada e balançou as redes 26 vezes. Em 2012 e 2013, o Real Madrid venceu a Supercopa da Espanha, o torneio que abre a temporada derrotando o Barcelona por conta do critério do gol marcado fora de casa, e nas duas principais competições locais foi vice, tanto de La Liga quanto da Copa do Rei. Ao final da temporada, o Real decidiu vender o jogador ao Napoli da Itália, que aceitou desembolsar 39 milhões de euros para tê-lo. Portanto, com a camisa do Real, Higuaín disputou 265 jogos, nos quais marcou 121 gols e ganhou 6 títulos. Jogando num futebol muito diferente, não mais num clube de ponta, Higuaín sabia que teria dificuldades para manter sua média de gols, mas ainda assim ele conseguiu e até superou. Ele ajudou o Napoli a terminar a Série A italiana numa ótima terceira colocação, rendendo uma vaga para a Champions do ano seguinte. Na Copa da Itália veio o título. O Napoli tirou Parma, Lazio e Roma para encarar na final a Fiorentina e vencer por 3-1, quando Higuaín contribuiu dando uma assistência naquela partida. Foi o camisa 9 argentino no Mundial de 2014 no Brasil. O regular time de Alejandro Saavedra passou da Bélgica nas quartas de final, quando Higuaín marcou o gol decisivo para o triunfo. Na decisão daquela Copa, Higuaín teve uma grande oportunidade ainda no primeiro tempo de marcar, mas ele perdeu e ficou marcado por isso durante alguns anos. Na prorrogação do jogo contra a Alemanha, Mário Götze não desperdiçou a oportunidade e fez o gol da Alemanha, que ganhou da Argentina, fazendo Higuaín e os seus companheiros sentirem o gosto amargo do vice-mundial. Depois da grande frustração que foi essa final de Copa, o atacante teve de se recuperar para mais uma temporada competitiva no futebol europeu. O Napoli, um time muito forte coletivamente, chegou às semifinais tanto da Copa da UEFA quanto da Copa da Itália. E na Copa da UEFA, Higuaín entrou na seleção de 11 melhores, assim como no ano anterior. No italiano foi quinto lugar e não passou a temporada sem conquistas porque conseguiu vencer a Supercopa italiana. O Higuaín marcou os 2 gols do Napoli e o Tevez marcou os 2 gols da Juventus. Depois dessa igualdade, o título foi decidido nos pênaltis com vantagem para o Clube do Sul por 6-1 e troféu para a conta. O Gonçalo somou nessa incrível temporada 58 partidas e 49 gols marcados.
Em 2015, edição de Copa América disputada no Chile e mais uma vez a Argentina pintava como uma das grandes favoritas à conquista. Dessa vez o Higuaín não foi titular, porém participou de quase todos os jogos, como por exemplo a final. No jogo decisivo, que foi contra os donos da casa, o Higuaín perdeu mais um gol que não costumava perder e depois de um empate em 0-0, ele ainda desperdiçou sua batida na disputa por pênaltis, ajudando então o Chile a ser campeão e a Argentina a ser vice mais uma vez. Para a temporada de 2015-2016, o goleador por clubes voltou com tudo e, tendo uma média absurda de quase um gol por partida, ele ajudou o Napoli a ser vice do Calcio, somente atrás da Juventus, que vivia uma grande fase e ganhou vários scudettos consecutivos. Individualmente foi o artilheiro do campeonato, um dos mais difíceis da Europa, com 36 gols, quase o dobro de Paulo Dybala, que foi o segundo colocado, e logicamente ele foi eleito o melhor atacante da competição. Com esse desempenho, a própria Juventus não mediu esforços para tirá-lo de Nápoles e levá-lo a Turim. Defendendo o Napoli foram 146 jogos e 91 gols marcados, além de 2 títulos conquistados. Mais uma edição de Copa América foi disputada em 2016, a Copa América Centenário, e dessa vez o Higuaín, assim como os demais jogadores da Argentina, foram muito bem. O camisa 9 anotou 4 gols e 2 assistências em 6 jogos. Porém, na final, pelo 3º ano seguido, ele perdeu mais uma grande oportunidade da Argentina para ganhar um título. E em mais uma disputa por pênaltis, os chilenos levaram a melhor e ganharam aquele torneio. 90 milhões de euros foi a quantia paga pelos bianconeri. E respirando novos ares, agora no time mais forte da Itália, Higuaín tinha consciência que tinha companheiros que poderiam potencializar ainda mais os seus números. E jogando muito bem, num plantel extremamente qualificado, a Juve venceu o triplete, ou seja, ganhou a Supercopa da Itália, o campeonato italiano, sendo eleito o melhor jogador do time e o melhor atacante da liga, e também a Copa da Itália. 3 grandes títulos de uma temporada que só não foi perfeita porque na final da Champions, a Juventus foi atropelada pelo avassalador Real Madrid e perdeu de 4-1 sendo vice. Nesse gol solo, que foi do Mandzukic, o Higuaín deu assistência. O argentino fechou essa grande temporada com 55 partidas e 32 gols marcados. Já na temporada de 2017-2018, a Juventus foi eliminada nas quartas de final da Champions pelo próprio Real Madrid. No cenário local, ou seja, na Itália, a Juve venceu o campeonato italiano e também a Copa. 2 troféus e mais gols para a galeria do centroavante, que assim que a temporada terminou, foi com a desorganizada e fraca Argentina ao Mundial de 2018 na Rússia. Na condição de suplente, o Higuaín, assim como seus companheiros, não conseguiram mostrar um bom futebol e passaram no sufoco da fase de grupos. E aí, logo nas oitavas de final, encararam a França e perderam de 4-3. Nesse jogo, o Higuaín nem chegou a entrar em campo e do banco ele viu a eliminação na sua última aparição internacional, ou seja, ele nunca mais voltou a ser convocado para jogar pela seleção da Argentina. Portanto, com a camisa albiceleste, foram 75 jogos, 31 gols marcados, 14 assistências e nenhum título conquistado, apesar de ter disputado 3 finais. Para a temporada de 2018-2019, com a chegada de Cristiano Ronaldo, o Higuaín naturalmente acabaria perdendo espaço, então ele foi emprestado ao Milan para seguir atuando em grande forma. E também Leonardo Bonucci foi envolvido na negociação. O Milan, que pagou pelo empréstimo 10 milhões de euros com opção de compra, foi semifinalista da Copa da Itália e terminou o Calcio em 5º lugar. Ainda com a temporada em andamento, uma nova negociação. Ele foi negociado com o Chelsea em um novo contrato de empréstimo. No Milan foram 22 jogos e 8 gols marcados. Pelo Chelsea, em pouco tempo de adaptação a um novo país no qual ele nunca havia atuado, não conseguiu se firmar e teve um desempenho irregular. O clube terminou a Premier League na 3ª colocação e faturou a grande Copa da UEFA de maneira invicta. Mesmo com apenas 6 meses de clube, o Higuaín já conseguiu esse troféu antes de deixar o Chelsea para regressar à Juventus, clube no qual ainda possuía vínculo. No Chelsea, o centroavante somou 18 partidas, 5 gols marcados e um título conquistado.
A temporada de 2019-2020 foi a última do Higuaín na Vecchia Signora, e nesse retorno o atacante já não foi o mesmo de anos anteriores e acabou não jogando bem, tendo média de 1 gol a cada 4 partidas apenas. Mesmo sem tanto espaço, ajudou a Juve a vencer mais um título italiano. Na Supercopa da Itália, foi vice. Ao final da temporada, o jogador deixou o clube para ir explorar novos ares na MLS. Com a camisa da Juventus, Gonçalo Higuaín disputou 140 jogos, marcou 66 gols e ganhou 6 títulos. O Inter Miami, portanto, foi o destino do atleta já no segundo semestre de 2020, quando ele teve então poucas chances de atuar. O clube então não ganhou títulos nesse período. No ano de 2021, o atacante seguiu no Miami e, fisicamente bem abaixo, vivia nitidamente outra fase da sua carreira. Só que num nível de futebol muito inferior comparado aos grandes centros da Europa, ele ainda se destacava. O clube dele, o Inter Miami, mais uma vez não ganhou títulos e fez uma campanha mediana na Major League Soccer. O argentino fechou o ano com 30 partidas e 12 gols marcados. Já em 2022, o Inter Miami continuou fazendo campanhas de pouco protagonismo. Num time bastante jovem, nesse pouco tempo e com poucos gols, o Higuaín já conseguiu se tornar o maior artilheiro histórico. E pelo clube, antes de pendurar as chuteiras, o atacante jogou 70 partidas e marcou 29 gols. Ao todo, atuando pelos clubes em 17 anos de carreira, El Pipita Higuaín disputou 712 jogos, marcou 335 gols, deu 112 assistências e ganhou 15 títulos. Como você pôde ver, o Higuaín era um atacante que possuía muitos recursos para finalizar. Foi um artilheiro por onde passou. No seu auge, era um dos melhores e mais letais do planeta na função de centroavante. O considero o pior entre os melhores e o melhor entre os piores. Só que nem tudo são flores. Seus erros em momentos cruciais com a seleção, querendo ou não, marcaram a sua carreira. Mas números e grandes atuações fizeram dele um exímio camisa 9. Isso é inegável. Esse então foi o grande Gonçalo Higuaín. E a você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!